Soberano Pai Celestial, no poder do nome do Hamashia Yeshua, o nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Estudo bíblico, Mateus 12 verso 43. Ok, aqui está um estudo bíblico em português sobre Mateus 12, 43, usando a tradução Almeida recebida, com foco numa perspectiva teológica protestante trinitária. Estudo bíblico, Mateus 12, 43. Almeida recebida. Introdução. Mateus 12, 43. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. É parte de uma advertência mais ampla de Jesus sobre a importância de preencher o vazio espiritual deixado após a expulsão de um espírito imundo. Este versículo, inserido após a cura de um endemoniado cego e mudo, Mateus 12, 22 ao 30, e a subsequente acusação blasfema dos fariseus, Mateus 12, 24, serve como uma ilustração do perigo de uma reforma superficial e da necessidade de uma transformação genuína, através do Espírito Santo. O capítulo todo explora temas de autoridade de Jesus, blasfêmia contra o Espírito Santo e a importância de frutos que demonstrem uma verdadeira conversão. Contexto histórico: no tempo de Jesus, a crença em espíritos malignos era comum. A cultura judaica da época e outras culturas antigas via o mundo espiritual como uma força ativa na vida das pessoas. A possessão demoníaca era vista como uma aflição real, e o exorcismo era praticado. O simbolismo de lugares áridos pode ser interpretado como desertos espirituais, associados à solidão, ausência de vida e falta da presença de Deus. Em Mateus 12, Jesus demonstra consistentemente seu poder e autoridade sobre o mundo espiritual, mas também confronta a hipocrisia religiosa e a cegueira espiritual dos fariseus, que atribuem seu poder a Belzebu, em vez de reconhecer a obra do Espírito de Deus. A rejeição do Messias e a blasfêmia contra o Espírito Santo eram temas graves na época, indicando uma dureza de coração que impedia o arrependimento e o perdão. Interpretação. Teologicamente, Mateus 12, 43 nos adverte contra a mera ausência do mal, em vez da presença ativa do bem. Um indivíduo pode ser libertado de uma opressão demoníaca, mas se o vazio deixado não for preenchido com a presença do Espírito Santo e uma vida de obediência a Cristo, o resultado pode ser ainda pior. A casa desocupada, varrida e adornada representa um estado de aparente limpeza, mas sem o verdadeiro inquilino, Deus. Essa ausência convida a uma nova invasão, ainda mais devastadora. A lição para os crentes contemporâneos é clara: a libertação do pecado é apenas o começo. É necessário buscar ativamente a santificação, permitindo que o Espírito Santo transforme nosso caráter e nossa vida. A fé em Jesus Cristo, o arrependimento genuíno e a busca constante pela sua vontade são essenciais para evitar um retorno à escravidão espiritual. Este versículo está intimamente ligado à necessidade de uma transformação completa, com um novo coração e um novo espírito, dados por Deus, Ezequiel 36, 26 ao 27, e de permanecermos em Cristo. João 15, 4. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26. Este trecho é um paralelo de Mateus 12, 43 ao 45, e oferece uma perspectiva semelhante sobre o mesmo ensino de Jesus. Lucas enfatiza a importância de preencher o vazio espiritual após a libertação, reforçando a mensagem de que a mera ausência do mal não é suficiente. Ambos os evangelhos destacam que a negligência em buscar a Deus após a libertação pode levar a um estado ainda pior do que o anterior. 2 Pedro 2, 20 ao 22, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao seu espojadouro na lama. Este texto ecoa o aviso de Jesus sobre a fragilidade da libertação, sem a verdadeira transformação interior. A imagem do cão que volta ao vômito, e da porca que retorna à lama, ilustra vividamente o perigo de retornar aos velhos hábitos e pecados, após um breve período de libertação.
Esta passagem enfatiza que o simples conhecimento da verdade não é suficiente. É necessário viver de acordo com essa verdade e perseverar na fé para evitar um estado pior do que o inicial. Espero que este estudo seja útil. Estudo bíblico, Mateus 12, verso 44. Aqui está um estudo bíblico sobre Mateus 12, 44, com base na tradução Almeida recebida, abordando os pontos solicitados. Introdução. Mateus 12 apresenta uma série de confrontos entre Jesus e os fariseus, revelando a crescente oposição a ele e a sua mensagem. A passagem que culmina com o versículo 44 integra a parábola que ilustra o perigo da superficialidade e da falta de um verdadeiro arrependimento. Jesus usa esta imagem para alertar sobre o risco de uma mudança externa, sem uma transformação interior genuína. Uma crítica direta à religiosidade vazia dos líderes religiosos da época e uma advertência para todos que ouvem e fazem uma falsa profissão de fé. Contexto histórico. O contexto histórico e cultural desta passagem é crucial para a sua compreensão. No tempo de Jesus, a crença em espíritos malignos era difundida, e a libertação de possessos era vista como um sinal do poder de Deus. Mateus 12, 28. A expulsão de demônios era, portanto, um confronto direto com as forças do mal. A parábola do espírito imundo, no entanto, vai além da simples expulsão. Ela alerta contra a ilusão de que a mera ausência do mal, uma casa desocupada, varrida e adornada, significa uma verdadeira conversão. A casa representa o coração humano, e a limpeza aparente pode ser apenas superficial, sem a presença do Espírito Santo para preencher o vazio. Os fariseus, com sua ênfase na obediência externa à lei, exemplificavam essa religiosidade superficial, focando em aparências de santidade, mas com corações distantes de Deus. A referência à geração perversa no versículo 45 reforça a severidade da advertência, aplicando-a diretamente aos contemporâneos de Jesus. Interpretação. Do ponto de vista teológico protestante trinitário, Mateus 12, 44 adverte sobre o perigo de um arrependimento incompleto ou superficial. A simples ausência do pecado não garante a presença da graça de Deus. O versículo ilustra que, se um indivíduo é liberto de uma influência maligna, mas não preenche o vazio com a presença de Cristo e do seu Espírito Santo, o mal pode retornar com ainda mais força. A casa ou indivíduo precisa ser ocupada e governada por Deus, através de um relacionamento pessoal e transformador. Isso implica uma mudança radical de coração, uma fé viva e ativa, e uma busca constante por santidade, guiada pelo Espírito Santo. A parábola nos adverte que a mera conformidade externa às regras e regulamentos religiosos não é suficiente para garantir a salvação. A aplicação para os crentes contemporâneos é clara: devemos buscar uma transformação interior genuína, permitindo que o Espírito Santo nos guie e nos preencha com a presença de Cristo, para que o mal não encontre um lugar vazio para retornar. Não podemos nos acomodar à ausência do pecado em nossas vidas. Devemos ativamente buscar a presença transformadora e santificadora do Espírito Santo. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26. Este versículo é uma passagem paralela à parábola em Mateus e oferece uma perspectiva semelhante sobre o mesmo tema. Lucas 11, 26 diz: Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. A semelhança entre esses versículos enfatiza a importância da mensagem e ressalta a gravidade de uma transformação superficial. Eles destacam que, sem uma mudança genuína no coração, a ausência do mal pode ser apenas temporária e, eventualmente, levar a um estado ainda pior. Gálatas 5, 16 ao 25. Esses versículos, no contexto da obra santificadora do Espírito Santo, contrastam as obras da carne com o fruto do Espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. 17 Porque a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5, 16 ao 17. A passagem de Gálatas complementa Mateus 12, 44, ilustrando o contraste entre uma vida meramente limpa externamente e uma vida genuinamente transformada e guiada pelo Espírito Santo.
A casa desocupada é vulnerável, mas uma vida cheia do Espírito produzirá o fruto do Espírito, tornando-se um ambiente indesejável para o mal. Estudo bíblico, Mateus 12 verso 45. Claro, aqui está um estudo bíblico sobre Mateus 12, 45, conforme solicitado. Introdução. Mateus 12, 45 é a conclusão de uma parábola proferida por Jesus após curar um endemoniado mudo e cego. Mateus 12, 22 ao 23. Diante da acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu, Mateus 12, 24, Jesus responde com argumentos lógicos e revela a verdadeira fonte de seu poder, o Espírito de Deus. Mateus 12, 28. A parábola do espírito imundo que retorna, Mateus 12, 43 ao 45. Serve como um aviso solene sobre o perigo de uma mera libertação superficial sem a verdadeira transformação que somente Deus pode operar. A comparação final com esta geração perversa, Mateus 12, 45, eleva a parábola a um nível de profecia e julgamento, advertindo sobre as consequências da rejeição de Jesus e da sua mensagem. Contexto histórico. Para entender Mateus 12, 45, é crucial considerar o contexto histórico e cultural da época de Jesus. A crença em espíritos malignos e possessão demoníaca era difundida no mundo judaico do primeiro século. A prática do exorcismo era comum, mas frequentemente baseada em rituais supersticiosos e não em um verdadeiro poder espiritual. Jesus, ao contrário, demonstrava um poder inigualável sobre os demônios, provando sua autoridade divina. A geração perversa mencionada por Jesus, Mateus 12, 45, refere-se à liderança religiosa da época, particularmente os fariseus e escribas, que se opunham a ele e rejeitavam sua mensagem. Apesar dos sinais e milagres que presenciavam, no decorrer do capítulo, fica claro que os líderes religiosos estão preocupados com a manutenção de seu poder e status social do que com a busca pela verdade ou com a melhora espiritual das pessoas. Interpretação. Teologicamente, Mateus 12, 45 alerta sobre o perigo de uma reforma superficial, sem uma verdadeira conversão. A mera ausência do mal não garante a presença do bem. Um homem representando Israel ou, mais amplamente, a humanidade pode ser libertado de uma opressão demoníaca ou de um pecado específico. Mas se o vazio resultante não for preenchido pela presença do Espírito Santo e pela fé em Jesus Cristo, o mal pode retornar com força ainda maior. O número 7 pode simbolizar a plenitude ou a intensidade do mal, o último estado sendo pior do que o primeiro. Mateus 12, 45 indica que a rejeição consciente da graça de Deus pode levar a uma condição espiritual ainda mais degradada. Para os crentes contemporâneos, este versículo serve como um aviso para buscar não apenas o livramento do pecado, mas também um relacionamento profundo e contínuo com Deus, permitindo que o Espírito Santo transforme seus corações e mentes. A fé em Cristo é fundamental para uma conversão duradoura. Veja as referências em Lucas 11, 24 ao 26. Este é um relato paralelo da mesma parábola, encontrado no Evangelho de Lucas. Ele reforça a mensagem sobre a necessidade de preencher o vazio deixado pela ausência do mal com a presença de Deus, para evitar um retorno ainda pior. A comparação entre os dois textos enriquece a compreensão da parábola e da sua aplicação. 2 Pedro 2, 20 ao 22, este texto adverte sobre aqueles que, tendo escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, de novo se deixam envolver e vencer por elas, tornam-se no último estado piores do que no primeiro. 2 Pedro 2:20. A conexão com 2 Pedro ressalta a importância da perseverança na fé e da vigilância espiritual para evitar a apostasia e um estado ainda mais deplorável do que antes do conhecimento de Cristo.